6h13 de volta com o Manhã no Ar. Estamos ao vivo pela TV A Crítica aqui para Manaus, para a região metropolitana e para todo esse nosso maravilhoso estado, o estado do Amazonas. Nós estamos também para todo o país e para o planeta por meio do A Crítica Play. É o aplicativo desenvolvido por esta empresa de forma gratuita para você acessar o nosso conteúdo, o streaming de vídeo ao vivo daquilo que é produzido aqui no estúdio e também o conteúdo de todos os nossos programas você acompanha no A Crítica Play, que pode ser baixado, viu? Baixado em qualquer loja virtual, tanto para Android quanto iOS. Está aí na sua tela a logomarca, o Jonathan colocou para a gente aí. É só baixar, procurar. É a Tati que está operando as nossas letras, os nossos caracteres. Tati, coloca também o endereço das nossas redes sociais da TV A Crítica. Você interage com a gente, olha, por meio da página do Manhã no Ar no Facebook, também por meio dos canais da TV A Crítica, é o TV A Crítica Oficial, no próprio Facebook, no Twitter e no Instagram, viu? O Saulo, que estava de férias, estava folgado, o Saulo já voltou para o trabalho na madrugada com a gente e está aqui fazendo o trabalho de mídia, pronto para receber o teu comentário, a tua participação e dar o replay lá também, responder, interagir com você. Você também interage com a gente por meio do nosso WhatsApp. Coloca, por favor, na tela, por favor, 992912167. Por meio do WhatsApp, você entra em contato com a gente para trazer a tua saudação, o teu bom dia, mas principalmente para comentar as notícias, para comentar as informações que a gente traz aqui para você. E hoje, mais uma vez, nós continuamos falando sobre o caso da morte do engenheiro de 42 anos, do Flávio Rodrigues de Souza. Tivemos desdobramentos neste caso e ontem acompanhamos estes desdobramentos ao longo de todo o dia durante a nossa programação e muitos dos acontecimentos, dos eventos que ocorreram ontem, foram transmitidos aqui na TV A Crítica ao vivo, como essas imagens que você está acompanhando agora. Caio, por favor, coloca na tela cheia. Este aí já é o momento em que Alejandro sai da delegacia de homicídios. Daí ele está saindo para o Instituto Médico Legal, onde foi fazer o exame de corpo de delito. Agora, por que isso aconteceu, já que ele teve a prisão temporária revogada e convertida em prisão domiciliar? Por que isso aconteceu? Por favor, solta aí um trechinho da reportagem do Rafael. O Rafael vai explicar um pouquinho para a gente. Em nota divulgada pela SECOM, Alejandro vai para algum CDPM depois de decisão tomada pelo desembargador José Hamilton Saraiva, que revogou a prisão domiciliar para o suspeito de participar da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos. Olha só, para a gente entender esse caso, 6 pessoas tiveram o mandado de prisão temporária decretado pela Justiça a pedido da Delegacia de Homicídios. Isto na semana passada. Uma dessas pessoas foi este rapaz, o Alejandro Valeico, que é filho da primeira-dama, portanto enteado do prefeito da cidade de Manaus. Alejandro não estava em Manaus, estava fora do município. Durante esse período, ele constituiu o advogado. Os advogados foram até a Delegacia de Homicídios tomar ciência do que tinha contra os clientes deles e representaram junto ao Tribunal de Justiça, pedindo que a prisão temporária dele fosse relaxada. Por decisão de uma desembargadora, o Alejandro teve o habeas corpus concedido e a prisão temporária foi convertida em prisão domiciliar, com a condição de que ele tinha até ontem às 1 da tarde, às 13 horas, para se apresentar na Delegacia de Homicídios. O que ele fez? Ele foi à Delegacia de Homicídios. Essa imagem aí é do momento que ele chega. Essa aí já é ele saindo. A imagem anterior é do momento que ele chegou à Delegacia de Homicídios. Ali um pouquinho, já próximo às 1 da tarde. A Amanda esteve lá, acompanhou esse caso do início ao fim, a tarde toda, o dia inteiro acompanhando este caso. Nós trouxe essas informações para a gente aqui em primeira mão sempre. Pois o Alejandro foi até a delegacia para prestar depoimento. Ele foi lá para prestar depoimento e fez isto ao longo da tarde inteira. No fim da tarde, o delegado Paulo Martins e a delegada que o acompanha neste processo já tinham inclusive falado com a imprensa. O delegado já tinha ido embora, já tinha saído da delegacia, quando o desembargador José Hamilton Saraiva tomou uma outra decisão. E nessa outra decisão ele considerou o pedido da defesa
ele considerou a decisão da colega de toga, ele considerou o depoimento de outros investigados e decidiu revogar a prisão domiciliar e fazer valer novamente a prisão temporária. De forma que o Alejandro, que foi à delegacia... Enche a tela, por favor, Caio, para as pessoas de casa acompanharem. Muita gente assistiu essa imagem ontem. O Alejandro sairia daí no carro importado, o qual ele chegou aí, para casa, nesse carrão aí. Ele sairia da delegacia de homicídios para casa, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Ele, da delegacia de homicídios, saiu para o Instituto Médico Legal e do Instituto Médico Legal foi encaminhado para a cadeia pública, o que o delegado Paulo Martins fez questão de enfatizar quando a Amanda perguntou na entrevista coletiva lá com os jornalistas. Delegado, para onde ele vai? Paulo Martins respondeu de forma direta. Para a cadeia pública, como determina a decisão judicial. Decisão judicial não se discute, se cumpre. No primeiro momento, inclusive, o delegado estava pronto a cumprir a decisão que concedeu a prisão domiciliar. No segundo momento, estava também a polícia à disposição para cumprir o que determinou a justiça. Alejandro Valeico foi encaminhado para o sistema penitenciário estadual. Foi encaminhado para o sistema penitenciário estadual. Ontem nós dissemos, eu disse inclusive que ele saiu algemado e pelas redes sociais muita gente disse que ele não estava algemado, era só olhar essa imagem. Eu inclusive quero verificar isso depois, minha diretora. Aparentemente ele estava, esse é o momento que ele chega. No momento que ele chega, a expressão dele é diferente da saída. Olha aí, vamos ver, será que a gente consegue ver na imagem? A ideia é se ele está com as mãos para trás, há um policial civil segurando as mãos deles, eu não consigo ver se ele está ou não algemado. Eu não consigo ver. Nas redes sociais, as pessoas estavam dizendo que eles não estavam. Nas minhas redes, muita gente falou comigo que ele não estava. Não deu para ver nessa imagem, Ele não está algemado. Ele não saiu algemado, saiu com as mãos para trás. O que é uma pena, porque os outros estavam algemados, viu? Os outros estavam algemados, mas pelo menos ele já saiu daí, olha, na condição de custodiado. Já saiu daí sob a responsabilidade do Estado. Sob a responsabilidade do Estado. Sob a responsabilidade das autoridades. Por isso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, para realizar o exame de corpo de delito, o exame que atesta as condições físicas deles, em que condições ele está depois de ficar sob a responsabilidade da autoridade policial, o exame vai atestar o estado físico dele. É tanto que sai de uma instituição para outra, sai da delegacia de polícia para o sistema prisional, esse exame é necessário para que o sistema prisional o receba e possa atestar as condições físicas. Porque se no meio da viagem ele tropeçar e bater a cara na porta do carro, ou escorregar e bater o nariz, ou alguma coisa do gênero, lá o exame vai dizer alguma coisa, mas isso não aconteceu e nem vai acontecer, porque esse rapaz está recebendo um tratamento absolutamente diferenciado em relação aos demais investigados neste caso. Bom, nós traremos daqui a pouco essas informações, a gente vai vir com uma reportagem relembrando todo este caso para a gente entender, para quem está começando a acompanhar este caso agora, desde a semana passada nós estamos trazendo essas informações, ontem tivemos os desdobramentos deste caso e hoje pode ter novidade, viu? Pode ter novidade deste caso, porque ontem o Magno, lembra do Magno, aquele que foi preso aqui na sede da TV A Crítica quando dava uma exclusiva para o Siqueira? O Magno já contou, já sinalizou que tem uma outra versão da história. Na verdade, não é uma outra versão, não. Ele pode apresentar fatos que até então ele não tinha falado, que ele não tinha declarado. Fatos que, inclusive, o Siqueira questionou aqui durante a entrevista. E o Magno parece disposto a relatar o que de fato aconteceu na casa. Na casa. Depois da festa, no momento seguinte à festa, no momento em que voltaram depois que a bebida acabou ou algo assim, e que Magno teria sido flagrado com Flávio em um momento íntimo, em um momento de intimidade. E isto poderia ter sido a causa de tudo isso.
Então, isso é desdobramento deste caso para hoje ainda. Lembrando que até o fim desta semana, o delegado Paulo Martins promete entregar um inquérito policial para o Ministério Público. Promete finalizar o inquérito policial e a gente vai seguir acompanhando este caso. Então, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre este caso, a cobertura completa realizada por nossa equipe de reportagem que esteve ontem durante todo o dia e a noite acompanhando este caso e hoje é da mesma forma. E hoje a gente continua acompanhando todos os detalhes. Por hora a gente segue com informação aqui no Manhã no Ar, viu? Um ônibus da linha 457 da empresa Expresso Coroado colidiu com um carro no início da manhã de hoje, isso lá na Avenida Timbiras, na zona norte de Manaus. 3 pessoas ficaram feridas durante este acidente. O repórter Bruno Fonseca tem as informações, é por meio do vídeo selfie, né, minha diretora? Solta aí, vamos acompanhar. Bom dia, Manuel. Pois é, o acidente foi por volta das 5h30 da manhã, aqui na Avenida Timbiras, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um ônibus da linha 457, que vem lá do Águas Claras, que vai até o centro de Manaus e passa aqui pela Timbiras, vinha de lá para cá. Quando foi dobrar para uma outra rua ali, Emanuel, ele acabou colidindo com um carro que ia fazendo aí a ultrapassagem do 457. Nós conversamos com o motorista de ônibus, ele relatou esse fato pra gente. O motorista do Fiesta preto, ele vinha com mais 3 pessoas, ou seja, eram 4 pessoas dentro do Fiesta. Sendo que essas 3 pessoas que estavam como passageiros acabaram ficando aí feridas, e o SAMU veio até o local e fez aí, né, levou esses 3 passageiros para hospitais aqui das proximidades. Ninguém ficou aí gravemente ferido, tiveram ferimentos leves, mas agora a perícia técnica faz aí todo um levantamento para saber realmente o real motivo deste acidente. Eu volto com você, Manuel. Olha, o Bruno trouxe a informação para a gente. A gente tem o drone da TV A Crítica lá no local para mostrar. Vamos lá, olha só, o ônibus permanece no local. Esta é a Avenida Timbiras, nós estamos na Cidade Nova, um pouquinho ali depois do Cruzeiro. O Cruzeiro, que é uma área muito conhecida da cidade. São 6 horas e 25 minutos para você que nos acompanha aqui pela TV e pela rádio também, pela FM O Dia. Nós estamos sobrevoando a Avenida Timbiras com o drone da TV A Crítica, operado pelo meu amigo Alex Gomes. E ele mostra pra gente o ônibus da linha 457 do Expresso Coroado, que ainda permanece parado, atravessado na pista, permitindo apenas que um veículo passe em ambos os sentidos. De quem vem no sentido centro-bairro está prejudicado. E não é apenas o ônibus que está, não. O carro, o outro veículo envolvido no acidente permanece lá, e a gente, pela imagem do drone, a gente percebe aqui que a batida foi feia, viu? A batida foi realmente violenta. 3 pessoas feridas, não foram, como o Bruno trouxe as informações para a gente, não foram ferimentos graves, mas essas pessoas receberam atendimento pelo SAMU e foram encaminhados para unidades hospitalares. Então, o que nós temos? O ônibus e o outro veículo envolvidos neste acidente permanecem na Timbiras e eles vão ficar aí até que a perícia chegue ao local. Não temos a presença de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana na Timbiras neste momento. A imagem que você acompanha agora pela televisão, ela está sendo transmitida ao vivo. O Alex está na Timbiras neste momento. O transtorno não é muito grande, talvez por conta do horário. Às 6h26, o trânsito ali na Timbiras não é muito carregado, mas ao passo em que o horário avança, o trânsito vai se intensificando e pode provocar algum tipo de gargalo, engarrafamento nesta área aí da cidade. Portanto, talvez fosse importante ter um agente de trânsito para disciplinar o tráfego nesta área. Portanto, os veículos vão permanecer neste local até que a perícia chegue. Isto porque é um acidente que envolveu pessoas lesionadas, vítimas lesionadas. E sempre que há vítimas lesionadas, é necessário que haja uma perícia, e a perícia é de fato o que vai determinar o que provocou o acidente. Olha o ônibus manobrando por trás do outro ali, olha, no espaço bem apertado. O Alex está mostrando pra gente, né? Um outro veículo, um outro ônibus tentando passar ali pela mão de quem vai no sentido centro-bairro e precisa manobrar muito devagar para poder não tocar no outro veículo e passa
passa ali com um espaço muito pequeno, talvez algo em torno de 15 a 20 centímetros de um veículo para o outro, um veículo grande. Então, o ônibus da empresa Expresso Coroado está atravessado praticamente na rua. Foi um choque, uma colisão entre o ônibus e um outro veículo, um carro preto que está um pouco mais à frente. E no carro preto, tanto aqui na frente, na dianteira do ônibus, do lado esquerdo, inferior, a gente verifica que está destruído. O para-choque do ônibus está destruído. No ônibus foi apenas este choque aí, mas lá no outro carro, lá no carro preto, que está um pouco à frente, o Alex está recuando o drone, daqui a pouquinho a gente consegue ver o carro. Ele está manobrando o drone agora, a gente vai conseguir verificar o carro agora. Olha só as condições em que o veículo ficou. Olha as condições em que a lateral direita do veículo ficou. Então foi uma colisão frontal, inclusive. As pessoas que estavam no carro certamente foram as mais atingidas, foram as que ficaram mais feridas neste acidente. E a gente percebe aí que a parte dianteira direita deste veículo, eu não consigo aqui de cima identificar que veículo é, o modelo do veículo exatamente ainda não consigo identificar. Mas estas vítimas, pelo menos 3 vítimas lesionadas, já receberam atendimento médico. O SAMU já esteve no local e agora os veículos estão aí aguardando a perícia, que deverá então fazer a investigação necessária. E a gente traz a informação aqui para o motorista, na Timbiras, neste momento, próximo ao cruzeiro, a cerca de 200 metros do cruzeiro, houve esse acidente. Ali pertinho da esquina com a 27, viu? Um pouco antes da esquina com a 27, há um ônibus atravessado na pista, o motorista da Zona Norte desta área da Cidade Nova precisa ter atenção quando passar nessa área. Muito obrigado, Alex, pelas informações do trânsito que traz pra gente. Daqui a pouco o Alex mostra uma outra área. Vou pedir pro Alex subir esse drone aí pra gente ver a capital aí a partir da Zona Norte e assim a gente apresenta qual é a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. A gente está sobrevoando a cidade de Manaus a partir da Cidade Nova, da zona norte da cidade. Hoje, nesta terça-feira, que nós temos aí uma mínima projetada de 24 graus e a máxima é de quantos graus, minha diretora? De 30 graus. 30 graus é, portanto, a temperatura estimada para esta terça-feira. Sol com muitas nuvens, e se tem nuvens, minha gente, se tem muitas nuvens, no decorrer da tarde pode chover a qualquer momento, e aí já não sou eu que estou dizendo, tá? É a previsão mesmo que está dizendo. E aí a gente acompanha as imagens do drone da TV A Crítica mostrando esta área da zona norte da cidade, ali ao fundo o conjunto Boas Novas, ali também na Cidade Nova, a Avenida Governador José Lindoso, o trânsito flui naturalmente, normalmente, nesta área da Avenida das Torres, lá na saída do Coroado é que a coisa vai ter o gargalo e a gente percebe que os céus da nossa capital já começam a ficar um pouco mais claro, um pouco sem aquela fumaça esbranquiçada. Nós já estamos no mês de outubro, num período em que as chuvas começam a se intensificar e daqui a pouco a gente volta trazendo as imagens do drone da TV A Crítica. Um técnico de enfermagem, alguém que se preparou para cuidar das pessoas, alguém que fez um estudo técnico para manipular medicamentos, para aplicar medicamentos. Este homem que aparece no vídeo chorando, enche a tela, olha aí como as lágrimas dele caem. Olha as lágrimas dele como caem. Volta essa imagem, por favor. Volta essa imagem, por favor. Olha só. Olha aí como ele está chorando. Isso. Retorna. Aí, olha aí. Olha só. Olha como ele está chorando. Executa agora, por favor. Quem é a Vanusa que está operando o VT? Isso. Olha aí. Está chorando. Está chorando por quê? Será que está chorando porque ele aplicou a medicação para dopar a adolescente? Será que ele está chorando porque ele estuprou essa menina depois de tê-la dopado? Será que ele está chorando porque ele matou ela em decorrência de toda essa violência? Ou será que é remorso porque ele fez tudo isso contra a própria sobrinha dele? Eu vou dizer, eu tenho uma tese aqui, que ele está chorando, na verdade, porque está sendo exposto pela mídia. Porque a cara dele está sendo exposta pela mídia. E ele só está sendo mostrado porque a violência que ele cometeu contra esta adolescente, portanto, uma menor de idade, porque ela está morta. Não há mais razão para que a identidade dela, para que o vínculo dele não seja revelado. Porque não há mais o que preservar desta menina.
A vida dela foi interrompida pelas atitudes do próprio tio. Nós falamos deste caso ontem aqui. Se eu não me engano, foi a Meixa Piama que trouxe essas informações ontem no programa de ontem. E hoje, meus amigos, a gente vai acompanhar a reportagem, porque a polícia que apresentou este homem aí. Nós estamos vendo, acompanhando essas imagens, porque foi a polícia que mostrou ele para a imprensa como responsável por esse crime absurdo, para dizer o mínimo, para eu não falar outra coisa, até porque não está no horário de falar outra coisa aqui. Vamos acompanhar a reportagem. Anderson Magno da Silva, de 40 anos, que é técnico de enfermagem, foi preso e apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é suspeito de matar e estuprar a própria sobrinha, Aline Melo Alves, de apenas 14 anos de idade. Esse crime ocorreu no bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus. Na ocasião, o tio teria aplicado uma medicação na vítima que acabou adormecendo e ele acabou se aproveitando da situação para cometer esse crime. Quem vai dar mais detalhes é o delegado titular aqui da Especializada, o doutor Paulo Martins. Doutor, ele já confessou o crime, né? Sim, réu confessa que estuprou a vítima e em função da medicação em que ele ministrou intravenosa na vítima, ela acabou passando mal e teve como causa-morte asfixia mecânica. Possivelmente ela tenha vomitado e do próprio vômito tenha se afogado e acabou vindo a óbito. Doutor, ele conta o que realmente aconteceu para ele ter tido esse tipo de atitude com a sobrinha? Conta uma versão totalmente sem pé e sem cabeça. Ele fala que estava no local, ela pediu para tomar um banho, ele forneceu uma toalha para a vítima. E, segundo ele, retornou para a sala do imóvel, ficou pensando na vida lá, viu que estava com vários problemas, tinha recentemente se separado da sua esposa, problemas financeiros, e disse que deu uma loucura na cabeça dele, ele foi ao quarto e como ela se queixava de dores abdominais, acabou ministrando a medicação, já com o intuito de adormecer a vítima e depois estuprá-la. Delegado, é possível que o Anderson tenha premeditado todo esse crime com a sobrinha, já que dias antes ele tinha pedido da mãe para que ela fosse lá visitar a avó? Ele afirma em depoimento que não premeditou, né? Mas as circunstâncias levam a crer que ele ministrou essa medicação exatamente para deixar a vítima desacordada e praticar o ato sexual. Então, percebe-se que é um indivíduo que sabia o que estava fazendo, ele é formado em enfermagem, é concursado do Estado em técnico em enfermagem, ele trabalha em um dos hospitais, então sabia o que estava fazendo, portanto ele assumiu o risco de produzir o resultado morte e acabou, e aí também irá responder por esse homicídio. Delegado, por quais crimes o Anderson Magno vai responder a partir de agora? Então, irá responder pelo estupro que ele praticou antes, né, da vítima falecer, e irá responder, como eu falei anteriormente, pelo crime de homicídio, porque ele tinha a obrigação de saber que essa medicação que em dose excessiva que ele aplicou na vítima poderia causá-la a morte. Obrigada, doutor, pelas informações. O Anderson Magno da Silva, de 40 anos, daqui da Especializada, vai seguir para um presídio da capital. Durante a apresentação, ele chorou, arrependido por ter cometido o crime contra a sobrinha. Ele tinha a obrigação de saber que todas essas ações que ele praticou poderiam desencadear, poderiam chegar neste resultado, viu? O velório dessa adolescente que teve a vida interrompida tão cedo com esse crime bárbaro e covarde foi marcado por emoção e saudade. A tia dela conversou com a nossa equipe e relatou como era a pequena Aline em vida. Emoção e saudade marcaram o velório da pequena Aline Alves Melo, de 14 anos. A menina morreu após ser estuprada pelo tio paterno, que já foi preso. Mesmo com a dor da perda, a família demonstrou força em um momento tão delicado.
nós estamos tristes, né? Foi uma coisa inesperada que nós não esperávamos, né? E que isso não estamos livres, né? Qualquer um de nós não está livre disso acontecer na família. A justiça da terra já foi feita e a de Deus será feita também, né? Então a nossa conformidade agora no momento nós estamos só para cuidar, né, da minha irmã. Cuidar dessa parte agora como família, né? A Aline era a única filha dela? Não, ela é a segunda filha, né, de 7 filhos, 7 filhos, crianças, né? Então tem outros irmãos menores e tem a mais velha, né? Então são uma família bem extensa, né? Eu perguntei a respeito da relação da Aline com esse tio paterno e vocês falaram que não tinha tanta aproximação. Ele acabou usando uma desculpa, que a avó dela estava bastante doente e ela esperava então encontrar com a avó. É porque essa jovem ela foi criada pela avó, né? Quando o pai dela faleceu, então eles moravam tudo com a avó dela. Então a avó dela tinha um carinho muito grande por ela. Então, quando ela ficou doente, ela devolveu para minha irmã. Minha irmã pegou de volta as crianças para a tutela dela. Mas, assim, a mãe dela, essa senhora, ela está muito doente. Ela está no tropical, né, internado. Então, esse foi o motivo da minha irmã deixar ela ir com essa pessoa, né? E por quê? Porque a avó dela queria ver ela e ela também queria ir, né? Queria ver a avó dela, no caso, né? Então, essa foi a razão dela ter ido. A família prefere lembrar de Aline como criança feliz e querida por todos e que estava em busca de seguir a Deus. A Aline era uma jovem alegre, né? Ontem mesmo tinham jovens, inúmeros jovens, né, de lá da igreja onde ela estava frequentando. Então, ela já estava frequentando desde fevereiro, desde fevereiro. E ela era muito extrovertida, né? Eles gostavam, vinham pegar, tanto é que ela não era de estar andando, né, na casa de um, de outro. Eles vinham pegar, da igreja vinham pegar e iam deixar, né? Levavam para a igreja e traziam. Era uma criança muito alegre, né? Extrovertida. Que teve a vida interrompida pela ação de alguém. Você desconfiaria do seu irmão cuidando da sua filha? Você desconfiaria da pessoa com quem você cresceu a vida inteira? Desconfiaria que ele seria capaz de aplicar uma medicação na tua filha e depois fazer tudo o que fez e culminar na morte dela? A gente sempre fala aqui, eu particularmente gosto de abordar esse tipo de assunto porque é um perigo que está muito próximo, é um perigo que está e que pode vir, e na maioria das vezes os casos de violência, principalmente violência sexual contra meninas, são casos que ocorrem no seio da família ou a partir de pessoas muito próximas. Você não sabe a partir de que momento, onde esse monstro está escondido. E viu na declaração do delegado o que o cara testou? Separou recentemente, deu uma leseira na cabeça, deu uma loucura na cabeça e de repente a menina se queixando de dores abdominais ainda, se queixando de dor, e o cara se aproveita da situação de vulnerabilidade, da situação de saúde para cometer o que cometeu. E em decorrência disso, cometeu a pior das violências. Tirou a vida desta jovem, desta adolescente, 14 anos, acabado de sair da pré-adolescência. No início da vida, uma vida interrompida. E aí, não sou eu que quero julgar esse tio, mas o que a gente pede aqui, e eu penso que estou falando neste momento por toda a nossa equipe de jornalismo, por toda a TV A Crítica, eu penso que estou falando também por quem acompanha o nosso programa e diariamente, juntamente conosco, fica indignado diante de tanta violência, diante de tantos crimes bárbaros. Este é um desses crimes que a gente gostaria de ver a justiça agindo como justiça, promovendo justiça neste caso e aplicando por aquilo que está determinado na lei, o que de mais grave puder ser aplicado, o maior rigor que puder ser aplicado. Nós estamos diante da morte de uma jovem, de uma pequena. Enche a tela, por favor, Caio.
desta jovem. Esta criança não vai sorrir mais. Esta criança não vai demonstrar mais a alegria que demonstrava no seio da família. Ela não irá mais para a escola, ela não vai mais brincar, ela teve a vida interrompida por conta da ação deste tio. E o que a gente quer é que este tio seja então punido com aquilo que a lei determina, com cada dia, com cada minuto de pena que a lei determinar, que a justiça seja feita. 6 horas e 43 minutos. Olha, infelizmente este não é o único caso desta natureza que nós vamos trazer aqui, de abuso. A gente tem aqui um outro caso de estupro registrado aqui na nossa capital. Um homem que foi flagrado com uma menina ainda mais jovem, uma menina de 11 anos, portanto é uma criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 11 anos é criança. Agora, sabe onde eles estavam? Sabe onde esta menina estava? Em um quarto de motel lá na zona leste de Manaus. Mei Chapiama está posicionada com a gente aqui. Muito bom dia para você, Mei, apesar deste caso aqui. A gente espera que você tenha um bom dia. E fala para a gente, como foi que a polícia chegou a este caso? Como é que a polícia chegou a este flagrante num quarto de motel, Mei? Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Manhã no Ar. Foram os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária que efetuaram a prisão desse homem de 35 anos, que foi preso em um quarto de motel com uma menina de 11 anos ali na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, na zona leste de Manaus. Os policiais conseguiram chegar até o local depois de uma denúncia através do CIOPS, que informava que este homem teria entrado nesse local com essa menina alguns minutos antes. Rapidamente, os policiais da 30ª SICOM foram até o local e flagraram esse homem com essa menina de apenas 11 anos de idade. Nesse mesmo momento, ele foi preso rapidamente e encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui no Conjunto Morada do Sol, zona centro-sul da capital, para todos os procedimentos legais. No decorrer aí da nossa programação, nós traremos mais informações sobre esse caso, viu, Emanuel? Um absurdo mesmo, um homem de 35 anos conseguir ter qualquer tipo de desejo por uma menina de 11 anos de idade, uma criança ainda que provavelmente ainda não tenha formação no seu corpo aí, viu, Emanuel? Eu volto com você. Parece que é algum tipo de doença, alguma coisa assim, porque como a Mei disse, com 11 anos a criança não tem a compleição física de uma mulher ou de uma jovem, não tem, é uma criança, ainda é uma criança, pelo amor de Deus. A Mei ontem acompanhou o caso desse tio, trouxe a informação aqui no Manhã no Ar, como está fazendo agora, e depois foi à delegacia. Eu não sei se é ela que vai à delegacia, mas não importa, qualquer repórter que for lá vai cobrir este caso e a gente vai trazer a informação completa aqui. Mei, por enquanto, obrigado pela tua participação com a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Aqui no estúdio eu continuo falando de casos de violência contra a mulher. Nós não falamos de mulheres ainda, uma adolescente e uma criança, né? A pequena Aline, agora esta menina de 11 anos. E agora a gente tem um outro caso, viu? Mais um crime de estupro envolvendo familiares. Mas desta vez a vítima foi abusada sexualmente pelo próprio irmão. Isso aconteceu em uma trilha, este caminho que você está vendo aí, olha, que dá acesso a um balneário lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade. Vamos acompanhar a reportagem. De estupro são registrados diariamente aqui na capital amazônias. Mais de 70% deles, o autor do crime é da família ou tem uma relação bem próxima à vítima. Um caso de estupro foi registrado aqui no bairro Colônia Antônio Aleixo, exatamente neste local onde estamos, que é identificado como Banho das Lajes, aqui próximo à Avenida Desembargador Anísio Jobim. Os policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária fizeram então o deslocamento até o local informado. E quando chegaram aqui, encontraram a vítima bastante assustada com toda essa situação e ao lado dela uma testemunha. Segundo informações da própria polícia, se tratava do flanelinha que toma conta do estacionamento do local. Nós recebemos o chamado pelo CIOPS
de um flanelinha que estava próximo ao banho onde a vítima se encontrava. Deslocamos até o local, a vítima visivelmente abalada, nervosa, relatou o que aconteceu pelo irmão. Então, fomos até o local indicado pela vítima e lá o cidadão infrator não representou nenhuma resistência para ser conduzido até a delegacia especializada em crimes contra a mulher. A polícia relata ainda que a mulher de 28 anos estava caminhando por uma das trilhas quando parou por algum motivo e foi surpreendida pela ação do irmão, um jovem de 23 anos. Eles falaram ainda que tinha especulações e que isso foi colocado em boletim de ocorrência que minutos antes de cometer o crime ele teria furtado objetos das pessoas que estavam no local. Isso tudo será investigado pela Polícia Civil. O caso já está nas mãos da delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, onde o autor, a vítima e a testemunha foram encaminhados. Inclusive, essa testemunha, no caso o flanelinha, chegou a informar que minutos antes de cometer o crime, o estupro e violência doméstica também, ele tinha sido acusado de furto lá nesse banho. Isso consta no boletim de ocorrência. Exatamente, foi constado de furto. Essa situação não foi checada com afinco, uma vez que não teve testemunhas que relataram. Isso foi relatado posteriormente já na delegacia. Nem a vítima e nem o autor tiveram os nomes revelados, tudo para preservar a identidade desta mulher de 28 anos. Seria mesmo o cúmulo se divulgar o nome dessas pessoas, ou do agressor ou da vítima, porque já não basta o constrangimento, a violência que a mulher passou. Imagina ser identificada ou na imprensa ou em qualquer outro lugar como sendo vítima de um crime tão horrível. E pior, um crime praticado pelo próprio irmão. É um absurdo, um absurdo mesmo. E a gente espera que todos esses casos sejam apurados, viu? Vamos seguir com informação aqui. Um jovem de 17 anos morreu após ser atropelado, isso lá no Monte das Oliveiras. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Estamos na Avenida Engenheiro José Rodrigues. Vamos mostrar aqui para você que está em casa. É uma via de duas mãos, bem movimentada por sinal. Por volta das 4 da manhã, um adolescente de 17 anos, identificado como Marcelo Júnior, passava aqui pela avenida. Ele tentou atravessar. No momento em que ele tenta fazer essa travessia, um carro atropela este jovem. O jovem ficou estirado no chão e não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O SAMU ainda foi chamado, de acordo com testemunhas que viram este caso e informaram aí a delegacia, informaram a polícia. O carro que atropelou este adolescente não prestou nenhum socorro. A pessoa que ocupava este carro, que atropelou este jovem de 17 anos, não prestou nenhum socorro. Agora, a polícia investiga este caso para saber quem foi essa pessoa que cometeu aí esse ato de criminalidade. Matou uma pessoa, foi embora e não voltou. Bom, a lei ficou um pouco mais rígida para esse tipo de situação e com certeza a polícia vai fazer essa identificação, tá? Lá no município de Eirunepé, um caso de infidelidade acabou em tragédia. A vítima foi um jovem de 18 anos. Ele foi morto a facadas pelo marido da própria amante. O homem foi preso e alegou que matou por amor. Um relacionamento amoroso que não acabou nada bem. Pelo menos para Leonardo Ferreira Nunes, de apenas 18 anos. Ele recebeu vários golpes de faca. O autor foi apontado como Júnior da Silva Souza, de 22 anos. Eles moravam na mesma rua, Rua Curisco, no bairro Santo Antônio, no município de Eirunepé. O Júnior, então, foi tirar satisfação com o Leonardo, já que ele descobriu que a sua esposa estava tendo um caso com a vítima. E ele foi ao local e desferiu diversas facadas contra
Leonardo. Os policiais militares que estavam realizando um patrulhamento de rotina receberam a informação de um homicídio. E quando chegaram a esse local, constataram a veracidade dos fatos. O Júnior de Souza da Silva, logo após cometer o crime, fugiu do local. Mas os policiais militares, em conjunto com a Polícia Civil, conseguiram a informação de que ele estaria em um outro bairro, na Rua 2000, no bairro de Fátima. Ele, mais uma vez, tentou se esconder da polícia, mas eles realizaram ali uma operação integrada, fecharam o cerco e chegaram até uma casa. O Júnior estava escondido embaixo da cama. Imediatamente ele recebeu voz de prisão por homicídio qualificado e foi conduzido à delegacia do município. Quando questionado sobre a motivação desse crime, ele disse que foi por amor, ciúmes, já que o seu vizinho estava tendo um caso com a sua esposa. Agora vai para a cadeia para sentir e viver esse amor atrás das grades, viu? Deixa eu trazer um caso aqui que a gente não divulga todos os dias na cobertura da área policial, viu? É um caso inusitado registrado na Zona Leste aqui da capital. Um jovem que havia assaltado uma drogaria se arrependeu do crime. Ele foi lá, cometeu o roubo, se arrependeu, ligou para a polícia, ligou para o 190 da Polícia Militar para se entregar. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele ligou para dizer que se arrependeu. A gente tem a reportagem, não tem, minha diretora? Vamos acompanhar. Uma atitude inusitada. Dessa vez você vai conhecer a história do ladrão arrependido. Isso mesmo, muito arrependido. Esse caso aconteceu em uma drogaria que fica localizado na rua Nova Esperança, no bairro Tancredo Neves. Esse homem, ele assaltou o estabelecimento, ele entrou lá, fez lá o assalto, deixou algumas pessoas de refém, conseguiu pegar uma quantia de dinheiro. Só que essa atitude inusitada é que o ladrão, ele se arrependeu. E sabe o que ele fez? Ele ligou para o 190 e disse para a polícia que estava arrependido. Ele confessou que teria assaltado e depois disse que estava arrependido. Ele se entregou para a polícia. Nós vamos conversar agora com o Tenente Nildo, que vai dar mais detalhes sobre essa atitude inusitada aí do ladrão arrependido. O tenente quer dizer que ele ligou. Como que aconteceu exatamente? Vocês receberam a ligação dele, foi isso? Isso, ele ligou para o 190, se dizendo arrependido de haver cometido um assalto à drogaria que fica próxima à residência dele, inclusive. E a equipe deslocou até o local, efetuou a detenção dele, ele já foi se entregando, né? Tendo em vista ele ter ligado para o 190, ele já estava aguardando a equipe. E, juntamente com o infrator, a equipe se deslocou até a drogaria, confirmou a versão do infrator e conduziu todos para o 14º DIP para os procedimentos cabíveis. Agora, tenente, uma curiosidade, o que exatamente ele falou quando ele ligou, né? Ele falou por que ele estaria arrependido? Sim, ele nos informou que estava com arrependimento, tendo em vista que ele levou apenas dinheiro e que esse dinheiro ele ia consumir entorpecente e achou que não era viável para ele consumir entorpecente e resolveu se entregar. Durante esse trabalho aí de polícia que vocês costumam realizar, tenente, vocês já tinham se deparado com uma situação dessa, de um ladrão arrependido? Não, realmente em outros casos sim, mas desse daí é novo para nós. Primeira vez que liga, né? Isso, que se arrepende de haver cometido um roubo, né? Agora, esse assalto, né, aí, ele chegou a usar algum tipo de arma para cometer esse assalto na drogaria, tenente? Sim, ele usou uma arma branca, uma faca, e rendeu todos os funcionários, inclusive trancou os funcionários no banheiro do estabelecimento. Se arrependeu, né? A gente espera que continue arrependido assim. Infelizmente, o vício, o consumo de drogas acaba levando a pessoa, por conta da compulsão, a cometer outros crimes. É por isso que, de fato, isso é um câncer. É um câncer na nossa sociedade. Vamos esperar que esse arrependimento aí seja maturado no tempo em que ele passar
ou atrás das grades, ou dificilmente vá para trás das grades, seja liberado, mas que toda essa ficha policial aí possa realmente gerar uma reflexão e ele não volte a cometer esse tipo de crimes, viu? Eu estou recebendo uma informação aqui, daqui a pouco o Bruno vai trazer uma informação para a gente, uma imagem para a gente deste caso, com drone também, de uma reintegração de posse que ocorre em uma ocupação, em uma invasão no Vale do Sinai, ali na zona norte da cidade. Uma área onde há pelo menos 40 famílias, um lixão irregular, um depósito de lixo irregular. É nesta área que ocorre uma reintegração de posse. Está ocorrendo essa reintegração de posse neste momento. Nossa equipe de reportagem está neste local lá na zona norte da cidade e daqui a pouco você acompanha a informação aqui em primeira mão no Manhã no Ar. Daqui a pouquinho o Bruno traz essa informação completinha pra gente e você que segue com a gente aqui no Manhã no Ar acompanha isso, viu? E olha, lá no bairro da Redenção, um jovem de 18 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas. Lá na Redenção é zona oeste da cidade. Segundo a polícia, ele escondia um entorpecente em um saco de... Sabe aquele saco de din-din, um saco utilizado para vender din-din? Lá em Parintins a gente chamava de flau, né? Chama de flau. O din-din tem vários nomes na nossa região, só aqui na região norte. Mas aí esse rapaz, ao invés de utilizar o saco para fazer din-din mesmo e vender, vendia uma outra coisa. Eu penso que é uma imagem que pode ser visualizada na mente, inclusive por quem está ouvindo a gente pela rádio, pela FM O Dia. Na FM O Dia eu encerro a nossa transmissão agora, antes de chamar esta reportagem. Hoje é terça-feira e eu desejo a todos os nossos ouvintes uma excelente terça-feira. Uma excelente semana. Amanhã a gente volta a transmitir o Manhã no Ar na rádio de 6 às 7 da manhã. E aqui na TV e também pela Crítica Play, a gente continua até às 8h30. E a gente continua agora assistindo então a reportagem aí do traficante com o din-din de maconha. Vamos assistir. Olha, um jovem de 18 anos identificado como Guilherme Serrão, ele foi preso aqui na Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Essa situação aconteceu depois dos policiais aqui da 17ª Companhia Interativa Comunitária estarem fazendo um patrulhamento pela região e avistarem esse jovem em atitude suspeita. Com ele foram encontrados alguns pinos de maconha e para falar mais sobre essa ocorrência nós vamos conversar com o tenente aqui da região, Tenente Félix. Tenente, vocês estavam com a equipe em patrulhamento aqui pela região quando se depararam com o Guilherme. Então, qual foi o trabalho da polícia desde então? Sim, nós estamos fazendo um trabalho de saturação no bairro Redenção, no bairro da Paz. Quando a viatura localizou o Guilherme numa área de alta incidência criminal, principalmente por tráfico de drogas. Ao tentar realizar a abordagem no Guilherme, ele tentou se desfazer de um pacote e ao ser indagado, mesmo falou assim, não, eu estava chupando um din-din. A equipe foi lá, fez a busca no Guilherme, encontrou o pacote que ele tentou se desfazer e aí constatou que, na verdade, eram 28 trouxinhas de maconha, de aparentemente maconha, e no bolso do mesmo ainda havia um pino de cocaína. Guilherme falou que o pino de cocaína era para seu consumo e que o pacote no qual tentou se desfazer não era de sua posse. Mediante os fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo, foi conduzido ao 12º DIP, e com ele ainda foi encontrado R$36, todas em notas de pequeno valor, de R$2, de R$5, todas trocadas. E foram apresentados juntamente com o suposto entorpecente e o mesmo no 12º. Tenente, agora a gente percebeu nas imagens, inclusive que foi cedida pela PM, que ele estava chorando também, né? Ele estava arrependido provavelmente dessa situação. Sim, o Guilherme ele acabou de fazer 18 anos, até próximo era menor de idade. Agora ele vai passar uns dias na cadeia pública e descer para a penitenciária, possivelmente. Ok, tenente, muito obrigado. Olha, é mais um retirado de circulação aqui pelos policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária e que, como a gente viu, vai comemorar aí esse aniversário de 18 anos atrás das grades lá do 12º DIP. Essa é uma atuação constante da 17ª SICOM. E para a gente finalizar, tenente, eu queria só que o senhor falasse qual o número para denúncias da SICOM. A população pode entrar em contato com o 190, o 181, sem se identificar, ou entrar em contato com o número do supervisor de área, que é o 98842
1708. Esse telefone funciona 24 horas, tem o WhatsApp, pode fazer as denúncias, não precisa se identificar, que nós estaremos sempre prontos a atendê-los da melhor forma possível. Foi preso porque deu condição para isso, porque estava cometendo algo errado. E agora com 18 anos a coisa é um pouco diferente, viu? Mais um jovem que decide trilhar esse caminho e que infelizmente vai colher os frutos dessa decisão. E um homem de 24 anos foi preso suspeito de traficar drogas em um posto de combustíveis na zona sul da capital. Como se não bastasse tudo que tem acontecido lá pela zona sul, viu? Ao ser abordado pela polícia, ele confessou que tinha mais entorpecentes escondidos em uma casa, lá no Morro da Liberdade. A prisão de Nivaldo Macedo da Silva, de 24 anos, aconteceu em um posto de gasolina, situado aqui na Avenida Carvalho Leal, do bairro Cachoeirinha. Uma equipe da Força Tática, que fazia um patrulhamento de rotina aqui nas proximidades, avistou Nivaldo no posto e considerou o comportamento do homem suspeito. A polícia alega que o homem andava de um lado para o outro. Não entrava na conveniência para comprar nenhum produto e nem mesmo tinha um carro para abastecer. Na hora, então, ele recebeu o sinal de parada dos policiais, passou pela abordagem e durante a revista, os PMs encontraram 15 trouxinhas de cocaína e também a quantia de R$30 em dinheiro. Com os questionamentos, o homem acabou revelando que guardava a maior parte das drogas em sua casa, situada no Beco São Vicente, lá no Morro da Liberdade. Na viatura, então, ele levou os policiais até o local e nos cômodos da casa, eles encontraram uma porção grande de cocaína, outra de maconha, além de uma balança de precisão. O homem confessou que lá era onde ele embalava os ilícitos para depois serem vendidos no posto de gasolina para aqueles clientes que costumavam ingerir bebidas alcoólicas na frente do local. Com isso, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido e apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Segundo a PM, esta já é a segunda vez que Nivaldo é preso pelo tráfico de drogas. Foi feita a indagação dele, o que ele estava fazendo lá, ele vendia ali para aquele pessoal que costuma beber em posto, fazer aquelas festas lá que a polícia sempre está em cima. Ele atendia a clientela, portanto, que ficava ali no posto de gasolina, bebendo no fim de semana. Exatamente, só que a Força Tática está na rua, então logramos êxito aí na captura dele e feito uma entrevista com o mesmo, ele acabou informando que possuía mais entorpecente na casa dele. Ele falou que morava ali no bairro do Morro da Liberdade, né? A gente sabe que ali tem um tráfico intenso também. A viatura foi até o local e encontrou o restante da droga, uma boa quantidade de entorpecente. Lá então foi onde vocês encontraram a maior parte, né? Ele utilizava então da residência dele como um depósito, né? Quando acabava, ele ia até o local, pegava mais, abastecia ali, né, as trouxinhas de droga que ele portava e voltava a vender. Infelizmente, essa é a realidade, mas a Força Tática está aí na rua, está trabalhando. Mas se tem um traficante rondando é porque tem viciado perto para comprar. Tem o consumidor, tem um financiador, viu? Olha, acontece nesse momento uma reintegração de posse lá no bairro Vale do Sinai. Comunidade Vale do Sinai fica ali perto do Manoa. A invasão Monte Vale é o nome da invasão, na rua Emília Grana. Cerca de 40 famílias moram lá neste local. Um local que também é usado para fazer um depósito de lixo irregular. São informações que o Bruno Fonseca, que está no local, está apurando para a gente. E a gente tem um vídeo selfie. Exibe aí para a gente, por favor. Olá, Emanuel, bom dia. Pois é, uma reintegração de posse está sendo realizada aqui na rua Emília Grana, no Monte Sinai, aqui na zona norte de Manaus. Já desde as primeiras horas do dia, essa reintegração de posse está sendo realizada. Cerca de 40 famílias moravam neste terreno, que já a invasão, no caso, já existia há 6 meses, Emanuel. Pelo menos 6 meses, essas famílias moravam aqui na invasão Monte Vale. De acordo com pessoas que moram aqui nas proximidades, esse terreno, ele antes servia para depósito de lixo hospitalar. Ninguém quis gravar a entrevista aqui com a gente, nem nenhuma autoridade, mas a gente viu que a Polícia Militar estava presente aqui, está presente aqui, a equipe do COI, ou seja, essa reintegração aqui foi pacífica, ninguém aí se exaltou, as 40 famílias foram retiradas e agora o terreno fica. Muito bem. A gente tem imagens, olha. Essas são imagens da integração de posse.
da ação de integração de posse. A polícia acompanha, então, o oficial de justiça, que sempre está no cumprimento da determinação judicial, é cumprida com o apoio de um oficial de justiça. Isso aí é o Vale do Sinai. Vale do Sinai, ali próximo ao Conjunto Manoa, na zona norte da cidade. Na zona norte da cidade, a ação de reintegração de posse. Reintegração de ocupação. A gente não sabe há quanto tempo essas famílias estão aí e, de fato, para serem retirados depois que se implantam no local, é necessário, de fato, uma intervenção da justiça. Agora, se esta ação fosse mais comum aqui na cidade, nós veríamos quase que diariamente reintegrações de posse sendo realizadas na nossa cidade de norte a sul, de leste a oeste, porque há muitas ocupações e invasões neste momento na cidade de Manaus, em locais inclusive de risco. Nós temos a capital do estado do Amazonas, é uma das cidades cidades brasileiras com muitos pontos de risco, áreas de riscos e famílias instaladas, morando em invasões, em ocupações em áreas de risco, justamente por conta de serem ocupações irregulares. Portanto, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, a imagem do drone, mostrando essa área de cima, para a gente ter uma dimensão aqui do que é esta invasão, do que é o tamanho desta ocupação, do que é o tamanho desta reintegração de posse. Aqui, a partir dessas imagens, a gente vê apenas uma pequena área, mas daqui a pouco, com a imagem do drone, a gente vai ter uma imagem do todo. Vamos seguir com a informação aqui, mas olha, vamos dar uma pausa nas ocorrências policiais e agora vamos falar sobre uma iniciativa. A iniciativa de uma pessoa com mais de 25 anos de profissão, como guarda municipal e professor, que resolveu escrever um livro. Um livro onde relata momentos vividos por usuários de drogas e também um livro que cita a violência dentro de escolas. É uma iniciativa interessante que a gente acompanha a partir de agora na reportagem. Foi neste cenário inspirador que muitas vezes o professor Xavier aproveitou a tranquilidade para escrever. Já o que colocava no papel não era tão bonito quanto a paisagem que admira até hoje, a Lagoa do Japim, onde trabalha como guarda municipal há 26 anos. Com a especialidade na área de segurança pública e o domínio na licenciatura, Xavier aproveitou o conhecimento e suas vivências para escrever um livro sobre violência e drogas, especialmente nas escolas. A obra aborda um dos principais problemas da sociedade, que hoje atinge todas as classes sociais. Em 96 eu fui substituir um colega na sala de aula, que ia fazer uma viagem, e me convidou para fazer para ele essas aulas durante 6 meses. E foi lá que eu fui conhecer o top da violência escolar, prostituição, droga, de tudo de ruim. Aí eu comecei a escrever, eu tinha que mostrar à sociedade o erro, aonde o erro está. O livro, com 179 páginas, é composto por histórias de usuários de drogas, fotos e as percepções do professor sobre a violência no ambiente escolar. No meu livro tem uma foto da professora que o aluno jogou a cadeira na cara dela, que cortou. Vocês vão ver no livro, onde ela bateu a cadeira que a professora quebrou. Segundo o autor, a obra traz uma leitura também de autoajuda. O pai e a mãe são as duas principais colunas da família. Quando um cai, o outro tem que segurar. Quando os dois caem, aí acaba a família. O livro Escola, Drogas e Violência já está impresso, pronto para ser lançado. O autor diz que em breve a obra estará disponível para venda. Histórias interessantes. Vamos fazer um intervalo? E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala do caso Flávio. Uma semana após o corpo do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos ser encontrado depois de abandonado lá no bairro Tarumã, esse caso segue em investigação, viu? E ainda com a morte do Flávio, é um caso que vai além da esfera criminal, viu? Esse crime pode ter implicações políticas para o prefeito da cidade de Manaus, Arthur Neto, que dependendo do que for apurado pela polícia, dependendo da investigação, ele pode ter que lidar com um processo de responsabilidade, viu? E olha, no início da tarde de ontem, o Alejandro Molina Valeico, filho da primeira dama do município, Elizabeth Valeico, finalmente se apresentou à polícia. Ele se apresentou na delegacia de homicídios e ficou por lá mesmo, viu? Os detalhes daqui a pouco.